Servidor público, você já se deparou numa situação em que um prefeito ou governador do estado corta o pagamento do seu adicional de tempo de serviço, um quinquênio, por exemplo, ou até mesmo impede a sua promoção ou progressão na carreira? Isso acontece no Brasil e hoje eu vou te explicar o que pode ser feito. Muito prazer, eu sou Jorge Fernandes, sou advogado especialista em servidores públicos e militares. A gente já tem um vídeo explicando como funciona a progressão e promoção para o servidor público aqui no canal. E hoje a gente está aqui para aprofundar sobre esse tema e também falar um pouco sobre adicional de tempo de serviço. Devido à crise financeira, algumas prefeituras começaram a cortar algumas vantagens e, na verdade, direito dos servidores públicos, como, por exemplo, quinquênio, que é o adicional de tempo de serviço. Quando você preenche determinado tempo, você aumenta a sua remuneração em determinada porcentagem, conforme está previsto em cada estatuto, ou até mesmo triênios, que seriam 3 anos, e quinquênios 5 anos. A gente também teve alguns prejuízos relacionados à progressão na carreira de servidores públicos, ou seja, você mudar a referência da tabela em nível horizontal, e até mesmo promoções, que é quando você muda na referência vertical, ou de alguma forma o estatuto deu o nome de progressão para promoção, porque a gente sabe que isso acontece e a gente vai exemplificar nesse vídeo. O que é importante o servidor público saber é que esses direitos são direitos subjetivos, ou seja, ele não pode ser relativizado por parte do Estado ou do município. É um direito que se relaciona com um ato administrativo simples e vinculado. Por que ele é um ato administrativo simples? Porque ele não depende de uma homologação ou de uma autorização de um outro agente público, e ele é um ato administrativo vinculado porque todos os efeitos estão previstos na lei. Ou seja, preenchidos os requisitos de um quinquênio, de um triênio ou de uma progressão, esse é direito subjetivo do servidor público. Ele não precisa provar mais nada além do preenchimento dos requisitos. A partir do preenchimento dos requisitos, ele tem direito. Entretanto, como a gente mencionou, veio a crise financeira e as prefeituras alegaram que não tinham condições de pagar esses direitos dos servidores públicos. Falavam que estavam em contenção de gastos, que veio uma crise financeira, houve prejuízo na receita do município e por isso ele não conseguiria adimplir com tais vantagens e direitos dos servidores públicos. Esse caso foi apreciado pelo STJ e o STJ decidiu que mesmo que o município exceda o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não vai poder cortar essa vantagem ou direito do servidor público, porque a própria Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, ela deixa claro que um direito adquirido, um direito subjetivo, não pode ser excepcionado mesmo que tenha passado o limite do orçamento. Então não seria autorizado o município, nesse caso, a cortar sob o argumento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele deveria pagar o quinquênio, o triênio, adicional de tempo de serviço e progressão e promoções do servidor que preencheu os requisitos desses direitos. Sabendo de tudo isso, eu vou te contar o que aconteceu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde fica a sede do escritório. A Prefeitura Municipal, alguns anos atrás, decidiu baixar decretos dizendo que iria haver uma suspensão do pagamento dos quinquênios dos servidores municipais, inclusive travando as promoções de diversas categorias. Ou seja, eles não deixavam o servidor subir a remuneração, mesmo ele preenchendo os requisitos da carreira, de tempo na carreira e qualificação, e também não concedia os quinquênios, mesmo após o servidor público preencher os requisitos de tempo no cargo. Ou seja, ele deveria receber um adicional aí de 5% sobre os seus vencimentos. Esse caso foi levado para o judiciário, aqui do Tribunal do Mato Grosso do Sul, e, consequentemente, o município de Campo Grande perdeu diversas dessas ações e ainda vem perdendo até os dias de hoje, porque o pagamento continua suspenso. Várias categorias, vários servidores públicos até agora do município de Campo Grande não recebem quinquênio e não têm recebido promoções, que na verdade é o termo que ele adota para progressão de tabela, que está no Estatuto Municipal de Campo Grande, mas não tem recebido nem quinquênio, nem as progressões devidas, mesmo tendo preenchido tais requisitos. Nesse caso, o que o servidor público pode fazer é manejar uma ação contra o município de Campo Grande para reaver esses valores. E, honestamente, os valores não são pequenos. Tem casos que chegam aí a 20, 30, 40 e, dependendo da remuneração do servidor público, pode chegar a 60, talvez até 100 mil reais. O que é importante deixar claro é que não significa que não pode ser cortado o direito ao adicional de tempo de serviço. Olha só, se o município quiser cortar, ou o Estado,
Estado quiser retirar o direito a um adicional de tempo de serviço, um quinquênio, por exemplo, ele tem que fazer isso por meio de lei. Mas ele tem que respeitar aqueles servidores que preencheram o tempo da lei antiga. Ou seja, mesmo que ele mudasse hoje e retirasse o quinquênio do Estatuto de Campo Grande, se fosse o caso, por exemplo, quem preencheu os requisitos do quinquênio tem direito no rito da lei antiga, ou seja, sob a ótica da lei que estava vigente à época que foram preenchidos os requisitos. Mas não há um direito adquirido a ter quinquênio, por exemplo, na sua carreira. O problema é que quando se fala em servidor público municipal, esses servidores têm muito receio de buscar o seu direito, ou seja, ele tem medo de ser perseguido pela administração pública municipal por simplesmente fazer uma ação judicial onde ele busca o que lhe é devido. Se essa é a sua situação, não tenha medo. Hoje em dia, a gente está numa era digital onde tudo é muito informatizado, ou seja, a informação ela chega muito rápido e isso te gera, de certa forma, uma blindagem. Claro, a gente tem que aceitar que a realidade de pequenos municípios é outra e com certeza o prefeito, um vereador, a gestão pública está no dia a dia, muito mais próximo daquele servidor do que de grandes capitais. Em todo caso, não tenha medo de buscar o seu direito. A lei foi feita para ser cumprida, e se uma gestão não está cumprindo ela, eles têm que ser forçados pelo Poder Judiciário a cumprir. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você ficou com alguma dúvida sobre quinquênio, triênio, adicional, progressão, comenta aqui embaixo no vídeo que eu vejo como eu posso te ajudar. Em todo caso, na descrição tem o número do escritório, caso você queira entrar em contato e submeter o seu caso a uma análise. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.